Nós vamos discutir aqui a situação do trabalho e do trabalhador na véspera do 1º de maio, um momento tão difícil pelo qual a gente está passando. Quem vai participar dessa conversa comigo aqui hoje admitem essa subnotificação, então não não é nenhuma novidade isso que eu estou dizendo aqui da subnotificação. Hoje saiu um dado de um grupo de pesquisadores, um grupo que, se não me engano, chama Brasil Covid-19, ou Covid Brasil, que eles calculam que a subnotificação seja tão grande, tão tamanha, que, na verdade, o número de casos no Brasil ultrapasse 1 milhão e que a gente esteja no patamar dos Estados Unidos. Hoje, inclusive, me alongando aqui um pouco, mas hoje, inclusive, o ministro da Saúde, o novo ministro da Saúde, admitiu que a gente pode vir a ter 1.000 mortes por dia no Brasil, e que o distanciamento social é a melhor solução, é o melhor remédio para o momento. Bom, eu vou começar a conversa aqui com o professor Dari, pedindo que o senhor faça para a gente, por favor, uma análise inicial de como você enxerga esse momento que a gente está vivendo. Claro, a gente vai falar aqui principalmente sobre a questão do trabalho, do trabalhador, mas de uma maneira, assim, uma visão geral mesmo do senhor sobre esse quadro que a gente vive no Brasil, dos conflitos entre as instituições, enfim, fique à vontade. Boa noite, professor. O senhor precisa abrir o seu microfone, é um problema muito recorrente aqui, viu? Muito recorrente. Boa noite, Pedro, boa noite quem nos está nos acompanhando nesse momento. De fato, a gente olha o quadro com imensa preocupação, né? Não temos nenhuma certeza, os próprios cientistas também indicam, nenhuma certeza sobre os desdobramentos e o desfecho da atual crise que estamos vivenciando. Mas ela é uma crise sem paradigmas aqui na nossa história recente. E, principalmente, a nossa preocupação se torna ainda maior porque você tem uma combinação de uma crise sanitária, uma crise econômica, uma crise social, uma crise política em que a experiência de outros países mostram que é fundamental você ter uma ação mais coordenada entre os públicos e as instituições organizadas da sociedade civil para enfrentar vamos chamar, esse terremoto, essa tempestade que nós estamos sofrendo nesse momento, tá? E aqui que nós chegamos é um governo que descoordena, joga contra os outros entes federativos, não tem nenhuma ação de coordenação para poder enfrentar o problema que nós estamos vivendo hoje. Obviamente, isso vai custar mais vidas humanas, isso vai ser, enxergamos com muita preocupação o que nós estamos vivenciando hoje. Claro que o coronavírus é uma situação muito excepcional na nossa história, os seus efeitos são muito agressivos, mas passar nesse momento tendo descoordenação de ações é muito trágico e as consequências são muito ruins para todos os brasileiros e para todos nós. Certo, obrigado, professor, pela sua fala inicial. Carmen, boa noite, você me ouve? Olá, tá bem? Tudo certo, estamos bem. Então, vou chegar um pouquinho atrasada. Não tem problema. A cada 5 minutos. A gente sabe que você estava em reunião. A gente abriu aqui, na verdade, o professor fez a primeira fala dele, traçando um quadro geral da situação no Brasil hoje, na opinião dele, como ele vê, quais as preocupações. Eu gostaria que você também fizesse essa mesma abertura, falando um pouco de como você enxerga hoje, lembrando que eu dei uns dados aqui no início, o Brasil hoje tem aí, segundo os dados oficiais, 85.380 casos, 5.900 mortes, quase 6.000, mas esses números são subnotificados, claro. Então eu queria começar nesse primeiro momento, essa apresentação, vamos dizer, para a gente situar quem nos vê, para entender a sua visão um pouco sobre o que está acontecendo. Então, Pedro, companheiro que me antecedeu, o professor... me fugiu a memória agora. Professor José Dari Crenk está aqui com a gente. Sim, como é que eu pude esquecer? É o cansaço, companheiro.
Então, dizer que é importante a gente conversar, é muito importante contar, inclusive, com o trabalho que vocês sempre fazem e ofertam para nós da classe trabalhadora, os estudos científicos são muito significativos, principalmente para a CUT, que já lhe conhece há bastante tempo, e a gente caminha muito junto, eu te agradeço. É claro que eu vou falar de um outro lugar, e para os que nos assistem, eu sou Carmen Foro, estou secretária-geral da CUT Brasil. Tenho me perguntado assim, nossa, em que momento você assume esse negócio na CUT? Essa missão política, né? Já não era num momento tão tranquilo, porque nós estávamos vivendo uma crise econômica gravíssima, um ciclo permanente de perda de direitos dos trabalhadores, tanto com a reforma sindical, com a reforma trabalhista, como com a reforma da Previdência e outras medidas deste último governo, vem, na verdade, de Temer para cá, um pouco mais acentuada, a perda de direitos da classe trabalhadora. Isto já nos assustava bastante. Eu acho que a pandemia chega e ela traz para nós, e isso eu vejo do meu lugar de dirigente sindical, mas do lugar de uma mulher do campo, da floresta, da Amazônia, eu vejo que o que se coloca para o próximo período é muito desafiador, tanto na perspectiva dos empregos, da renda e das populações que estão em situação de muita vulnerabilidade. Eu tenho o seguinte sentimento, que também toda essa pandemia revela aquilo que tinha um certo nível de esconderijo, que é o grau de desigualdade que nós vivemos no Brasil há bastante tempo. Principalmente agora, antes mesmo do governo Bolsonaro, já havia a fome voltado, nós já tínhamos voltado ao mapa da fome, estávamos convivendo neste último período já com os resultados das reformas, das contra-reformas na vida do nosso povo, e eu penso que esta pandemia, ela é composta de várias dimensões. Ela revela o nível de vulnerabilidade que a sociedade está vivendo, as desigualdades, mas ela tem um recorte muito cruel para aqueles que estavam em condições muito degradáveis já durante esse período aí de Temer e Bolsonaro, que é a fome, revela um maior número de violência contra as mulheres, que são dados colocados nessa pandemia, revela um nível maior de desemprego, obviamente, porque a economia é atingida frontalmente, e revela as dimensões de tudo isso, como, por exemplo, os mais pobres estão muito mais expostos, os negros, aqueles que vivem em lugares que já não tinham tantas condições, que vivem nas periferias. Então, o nosso desafio é gigantesco. Eu acho que nós vamos ter, pós tudo isso, possibilidades também de pensar em construir um outro modelo econômico, civilizatório para uma nova sociedade. Eu não quero apontar só as coisas ruins. Eu acho que isso impulsiona muito a gente pensar e produzir um novo caminho e um novo ciclo econômico, ambiental, social e humanitário. Tá certo, Carmen. Obrigado por enquanto. A gente, como eu mencionei no começo, a gente está na véspera do 1º de maio, do Dia do Trabalhador, mas a gente vê até agora das medidas que o governo tomou e das que o governo não tomou, o trabalhador não tem absolutamente nada para comemorar. É só luta, né? Eu queria que o professor José Dari explicasse um pouco para a gente, ou analisasse essas medidas que foram tomadas ou que não foram tomadas, e quanto isso só contribui para deixar o trabalhador ainda mais vulnerável. Boa noite, Carmen. É uma alegria também estar aqui no debate contigo. Aqui, seja bem-vinda. Para responder a sua questão, é o seguinte:
Em primeiro lugar, se nós compararmos aquilo que o governo brasileiro adotou em relação às experiências nacionais, nós podemos dizer que são medidas muito tímidas, tá? São muito tímidas. E a primeira preocupação do governo, infelizmente, foi, primeiro, de atender aquilo que eram as demandas empresariais. Ou seja, continua aprofundando a mesma lógica com as novas medidas, a mesma lógica da reforma trabalhista realizada no governo anterior do Temer. Ou seja, de dar mais liberdade para as empresas poder ajustar sua força de trabalho de acordo com as suas necessidades. Tá? Alguma dessas medidas, eu vou agora falar sobre elas e os seus impactos, alguma dessas medidas, todas que foram feitas, elas até, como por exemplo, o auxílio de R$600, elas vão na direção certa. A oposição, o PT, reivindicou que o auxílio fosse pelo menos de um salário mínimo. O governo propôs inicialmente um auxílio de R$200, o Congresso indicou de 500, depois o Bolsonaro fechou com 600. Essa medida aqui, que garante uma certa proteção para os informais por conta própria, ela mostra algumas coisas também bastante preocupantes. Primeiro, é o tamanho de pessoas que estão sendo beneficiadas por ela. Ou seja, nos segundos dados divulgados até terça-feira, 50 milhões de pessoas estão elegíveis para receber esse auxílio de chamada renda emergencial. Só que os R$600, o que mostra claramente como é desestruturado o mercado de trabalho brasileiro, como ainda o mercado de trabalho não se recuperou da crise de 2015 e 2016. E todas as medidas que foram feitas depois da crise de 2015 e 2016, como a reforma trabalhista, a política de ajuste fiscal, todas elas desfavoreceram a recuperação da economia porque limitaram a capacidade de consumo das famílias, ou seja, os ganhos das famílias, né? E agora, novamente, essa medida, por isso que ela é tímida, ela significa que os trabalhadores por conta própria vão receber, em média, 1/3 do que eles ganhavam antes da parada da economia. Que a gente sabe que os conta própria são os mais atingidos pela essa parada da economia, porque 80% dos conta própria, eles estão nessa condição como estratégia de sobrevivência, na viração. Para os sem carteira de trabalho, os R$600 significa mais do que 2 vezes menos do que o seu rendimento médio nacional. Tá? Então, portanto, aqui a medida tem um efeito, vai no sentido correto, mas tem um efeito muito tímido, porque ela vai diminuir a capacidade de rendimento, da massa de rendimento das pessoas. Tá? Essa é a primeira medida que a gente tem que olhar. Tá? Então, ela revela a precariedade do trabalho, é tímida, porque ela não vai aliviar, ela alivia, mas não vai resolver o problema da queda muito substantiva da massa de rendimento. Depois tem as medidas que foram direcionadas para os trabalhadores da área formal, né, os que têm emprego, os trabalhadores com carteira assinada. Tá? Das medidas com carteira assinada, as mais expressivas são, primeiro, a suspensão do contrato de trabalho e a segunda, a redução da jornada com redução do salário. São as duas medidas mais expressivas. Depois eu vou te citar as outras, que tem outras também muito preocupantes. Dessas duas medidas mais expressivas, também há um crescimento, e essas medidas elas podem ser feitas por acordos individuais. Ou seja, o sindicato está excluído de negociar os trabalhadores que ganham até 3 salários mínimos e os que ganham acima de 2 tetos previdenciários. Eu vou falar sobre a exclusão do sindicato, que é uma coisa absolutamente preocupante, a Carmen também pode falar sobre isso. Tá? Então, as duas medidas principais, a suspensão do contrato é que está apresentando maior efetividade, ou seja, a maioria dos acordos que estão sendo realizados, especialmente das micro e pequenas empresas, são de suspensão do contrato. O que é isso? As pessoas ficam em casa e vão receber o seguro-desemprego durante 2 meses. Tá? Depois também tem muitos acordos de redução de jornada e redução de salário, mas a principal é a suspensão do contrato. Nos cálculos feitos por pesquisadores aqui do nosso instituto, do SECOM e do próprio CESIT, Manzano e Pietro, mostram que isso vai significar uma queda muito substantiva da massa salarial.
né, que pode variar de 8% a 27%. Ou seja, a capacidade de consumo dos assalariados formais vai diminuir se tudo der certo e o emprego for mantido. Tá? Se tudo der certo, o emprego vai ser mantido substantivamente. Então, se vai cair a massa do rendimento dos informais e por conta própria, né, pela parada da economia e pela ajuda a ser tímida, aqui, nesse caso, aqui vai cair a massa salarial e também o poder de compra dos trabalhadores. E o governo assume até uma responsabilidade, né, de pagar um valor substantivo e, nesse sentido, subsidia as empresas a manter o contrato durante esse período de suspensão, mas nós temos que lembrar essa suspensão por 2 meses, tá? Não exige contrapartidas empresariais, no sentido de uma estabilidade, manutenção do emprego, porque não houve nenhuma medida no sentido de proibir as emissões, como o governo espanhol adotou, como outros governos países adotaram quando o governo ajudou. E, além disso, durante a suspensão do contrato, esse período não conta para as pessoas não conta tempo de contribuição para as pessoas terem acesso aos benefícios previdenciários, por exemplo. Então, por isso que, novamente, é tímida e é só por 2 meses. Então, ou seja, o que nós estamos dizendo? Além disso, tem outras medidas, como o home office, tem a medida também de permitir, de desresponsabilizar as empresas. Agora, isso caiu ontem no Supremo, mas era a medida de desresponsabilizar as empresas caso os trabalhadores se contaminassem, né? No home office também tem essa desresponsabilização das empresas caso ocorra algum acidente de trabalho na casa dos trabalhadores. Então, ou seja, o conjunto das medidas, elas são muito mais para resguardar as empresas, são tímidas no sentido daquilo que favorece os trabalhadores e são muito limitados no tempo. E se você analisar o conjunto dessas medidas, elas não serão capazes, no médio prazo, de conter um crescimento muito substantivo do desemprego, tá? Não serão capazes de conter o desemprego. A nossa previsão é que, a partir já do final de maio, talvez já tenhamos, infelizmente, no Brasil, uma taxa muito expressiva de desempregados, tá? Depois eu posso dizer as razões por que, já estou me alongando demais, por que a gente acha que o desemprego vai crescer fortemente. Tá? Tá certo, professor, obrigado. A gente volta a esse ponto. Carmen, eu queria aproveitar, a pergunta que eu fiz para o professor foi sobre, quer dizer, véspera do 1º de maio, não há o que comemorar, só tem muita luta pela frente, né? E acho que uma das coisas que tem aí, que, vamos dizer, simboliza muito o que aconteceu nos últimos anos, é essa medida de que os sindicatos foram retirados da negociação entre patrão e trabalhador para um momento como esse, e isso foi aceito pela grande parte da população, claro que não está podendo também falar muita coisa, porque está numa situação de muita vulnerabilidade. Mas eu queria que você falasse sobre isso, porque a gente tem gente que está acompanhando, por exemplo, aqui no YouTube, e aí tem lá aquelas pessoas que falam assim, mas sem empresa não existe emprego, mas na verdade tem que ter trabalhador, né? O trabalhador é que é a fonte de qualquer empresa. Então eu queria que você dissertasse um pouco para a gente sobre isso, porque eu acho que as pessoas precisam ouvir esse tipo de explicação. Em primeiro lugar, me parece que foi preciso, no último século, ter uma pandemia em nível global, para se reconhecer o valor do trabalhador em nível mundial, ou se perceber que o trabalhador é importante e garante toda a força de trabalho para que tudo funcione. Mas, mesmo assim, o comportamento dos empresários brasileiros, principalmente, é de dar vergonha, e do governo brasileiro, quando, em suas medidas no momento de pandemia, ele tem lado e continua tendo de reforçar os capitalistas desse país. Então, isso, acho que assim está muito claro, os trabalhadores fazem muita falta, mesmo assim eles não aprendem a respeitar nem um pouquinho. Nós já estamos vivendo há um bom tempo, principalmente desde a reforma trabalhista, um processo difícil, que é o processo
a reforma trabalhista retira muitos direitos, mas ela também construiu um caminho de uma reforma sindical, onde passa a ter um comportamento, tanto empresariado quanto o governo, que é um comportamento de não reconhecer, neste momento histórico, que os sindicatos têm um papel importante na sociedade brasileira. Então, este processo vem cada vez mais se agravando no último período, seja através das medidas provisórias, seja através de um comportamento mais consolidado, que é de tirar qualquer representação sindical dos processos de negociação e, principalmente agora, na discussão aí dessa medida provisória em relação aos contratos, né? Então, essa já tem sido uma tendência, a retirada total do movimento sindical, dos sindicatos, de processos de negociação entre as empresas e os trabalhadores. Então, isso é gravíssimo, e reitero as questões que o Dari trouxe aqui, que são questões muito importantes, no sentido de dizer o quanto que as medidas do governo são pífias frente à necessidade que tem os trabalhadores e a população brasileira, né? Então, é um momento de muita luta, da gente exigir do Estado brasileiro, exigir os recursos do Estado brasileiro para salvar as vidas. Sem vida não há trabalho, né? Não há condições. Então, uma das primeiras questões que nós estamos debatendo é essa questão de salvar vidas. O nosso 1º de maio, depois eu acho que vou falar, ele tem muita centralidade nessa questão da solidariedade de classe, porque a gente não tem um governo que tenha nem noção e nem perspectiva da gravidade do momento, que, aliás, ele não se percebe da gravidade que estamos vivendo. Então, é como se nós estivéssemos entregues à própria sorte, né? A classe trabalhadora está entregue à própria sorte, com esse governo, com pouco investimento nas questões emergenciais. Acho que é muito importante dizer que a CUT, junto com a Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo, lançou uma plataforma falando das necessidades básicas e emergentes que o governo tinha que tomar algum nível de atitude. Nós também lançamos uma campanha, um abaixo-assinado para taxar as grandes fortunas, e nós também lançamos, nesse último período, uma campanha de solidariedade, principalmente porque nós percebemos que a classe trabalhadora, que o povo brasileiro está jogado à própria sorte. Eu entendo que estávamos vivendo um processo difícil, que será muito difícil a travessia desse momento, mas que eu acho que, no final, o depois será de uma selvageria gigante sobre nossas costas, porque você há de convir que as empresas, todos eles vão querer tirar do nosso couro a sua própria recuperação no próximo período. Então, é um período de muita luta, de muita tensão, e a gente vai viver um 1º de maio sem conseguir ter aquilo que na história da classe, em nível global, nós sempre tivemos, que é os trabalhadores se manifestando nas ruas, se colocando nas ruas. Esse é o principal instrumento que nós temos ao longo de séculos no 1º de maio. Então, nossa luta será uma luta muito pesada no próximo período. Eu acho extremamente importante nós fazermos muitas conexões, né, para que a gente possa chegar vivo nesta travessia, que será uma travessia de vida ou morte. Nós defendendo a vida, e o governo, que eu já chamo o governo da morte, não está nem aí, e daí eu lamento,
não importa para nós se ele acha isso. O que importa é que o Estado tem que pôr recurso para salvar as vidas, para salvar as pequenas empresas, que é muito importante para a economia. Cara, e você tocou em alguns pontos muito importantes. Eu acho que eu vou destacar aqui o que você falou sobre a selvageria que vem depois, porque eu acho que é um ponto através do qual o professor pode retomar a questão do aumento do desemprego daqui para frente, porque, vamos dizer, a gente vive sob um governo ultraliberal, né, neoliberal extremo, no qual ele pressiona para o caos, justamente do cada um por si, o aumento da competição, da competitividade não, mas da competição entre os indivíduos, né? Então, a gente já viu, acho que saiu a PNAD hoje por telefone, feita pelo telefone, só referente a janeiro, fevereiro e março, e houve um aumento do desemprego, né, professor? Então, se você falasse para a gente mais sobre o aumento do desemprego que deve chegar. Primeiro, eu queria só reforçar uma questão que a Carmen levantou. A exclusão dos sindicatos nos acordos, isso é um precedente muito grave. É muito grave, porque o trabalhador, nesse momento de crise, não tem poder de negociação individual com o seu empregador. Aí é estabelecer a vontade unilateral do empregador. Mas o precedente, quero só ressaltar isso, é que isso atenta contra a democracia. Como é que nós temos democracia se quem é a força que representa os setores que são enfraquecidos já são fracos na sociedade, que são os trabalhadores, não podem assegurar sua representação e seu papel de representar esvaziado no momento de fechar um contrato de trabalho. Mas isso também atenta futuramente, não só para a democracia, como a possibilidade de você ter uma sociedade civilizada. Depois até posso entrar nisso. Então, é algo muito grave. Por isso, quero dizer, até tem muita campanha contra os sindicatos e tal, mas não é possível ter democracia, não é possível ter uma sociedade menos desigual sem a existência de contraponto, e o sindicato é fundamental. É isso. Agora, para responder a sua questão, Pedro, desculpa ter enfatizado isso, mas para amanhã, 1º de maio, a gente precisa mostrar a importância do movimento sindical aqui, né, para as pessoas compreender, a valorizar e defender as suas organizações. A segunda, para responder a sua questão, é o seguinte: primeiro, as previsões todas mostram que é uma queda muito substantiva da atividade econômica, né? As projeções variam, muito, mas há um certo consenso, inclusive do organismo internacional, que pelo menos 5% a economia vai cair durante esse ano. Outros falam em depressão, que eu acho que é, inclusive, o cenário mais provável. A queda da atividade econômica, já em si, é um grande empecilho, né, para a criação de emprego. Pelo contrário, a gente sabe que quando a economia cai, o setor que é mais sensível ao crescimento, à oscilação da economia, é o setor informal e o trabalho por conta própria. A renda cai, pode não cair tanta ocupação, mas a renda cai proporcionalmente. Os empregos formais, também a tendência é cair fortemente na nossa previsão, porque se a suspensão do contrato for, se ela não for prorrogada nos próximos 2 meses, isso vai gerar uma explosão do desemprego só por isso. Por quê? Porque muitas empresas optaram, que era muito mais cômodo, eu não vou demitir agora, vou botar os trabalhadores a suspender o contrato, porque eu não preciso pagar as verbas rescisórias se eu for despedir esse trabalhador. Então, fica até mais barato para a empresa usar o contrato, suspensão do contrato, do que despedir. Mas no próximo mês, muitos vão querer fazer esse ajuste e não vão ter nem como pagar as verbas rescisórias. Então, você vai ter uma queda da demanda. A queda da demanda vai levar um empobrecimento muito forte da população e um efeito negativo sobre o crescimento econômico, não só durante a pandemia, mas pós-pandemia, como a Carmen chamou a atenção. Isso. Agora, por outro lado, também uma outra questão que é muito importante a gente falar aqui, é que nós estamos com o mercado de trabalho muito ruim. Os dados da PNAD hoje, eles pegam só 15 ou 10 dias chamado isolamento, né? São Paulo decretou dia 23, os dados da PNAD pegam até o final de março, ou seja, uma semana só de pandemia, de isolamento, tá? Então, os dados pegam isso. E o que os dados da PNAD pegam no momento em que todo mundo ainda estava buscando entender o que estava acontecendo.
eles não refletem ainda os efeitos da pandemia na minha avaliação. Mas dois dados me chamam muita atenção da PNAD hoje. O primeiro dado é que 2,3 milhões de pessoas saíram da força de trabalho, da população economicamente ativa, né? Ou seja, não estão procurando trabalho e não estão trabalhando. Tá? E esse é um recorde na nossa história recente. E outro dado que chama a atenção, 1,6 milhão de pessoas saíram da informalidade ou do trabalho por conta própria, né? Então, são duas situações aqui que afetam forte, mostrando já os efeitos sobre os setores, de pessoas que já não têm mais ocupação, tá? Informais e por conta própria. Mas o que eu quero chamar a atenção, e aí é uma questão mais política, é o seguinte: nós estamos colhendo os frutos e estamos entrando muito mal nesse momento, dessa crise, porque, a partir de 2016, a estratégia política dos governos para enfrentar o problema do desemprego gerado na crise de 15, 16, aí o desemprego explodiu naquele momento, as estratégias do governo foram totalmente desfavoráveis para quem precisa trabalhar. Por que eu falo isso? Por um lado, a Carmen lembrou já isso. Por um lado, o que foi oferecido para o conjunto da população? A reforma trabalhista como solução para resolver o problema do emprego. A ideia de rebaixar custos e deixar os trabalhadores mais fracos, vulneráveis, isso concorrendo entre si no mercado, isso facilitaria um ajuste e as empresas contratariam mais pessoas. Isso não aconteceu. Isso foi uma mentira, que foi vendida, né, que com a reforma trabalhista se resolveria isso. Ao mesmo tempo, o governo fez outra medida de política econômica, da política de ajuste fiscal, da austeridade, né? Congelou os gastos públicos, e ao fazer essa política, achando que o governo acertando as contas públicas, o setor privado faria os investimentos e a economia retornaria ao seu crescimento. Também isso não aconteceu. O PIB cresceu muito pouco, né, nos últimos 3 anos, em média 1% ao ano. Fora, então, ou seja, as políticas que foram feitas prejudicaram o trabalho, mas as pessoas precisam viver. E o que aconteceu com as pessoas concretamente? As pessoas precisaram adotar estratégias de sobrevivência. Adotar estratégias de sobrevivência significou ter que se virar. E aqui a viração não é um fenômeno só dos setores que são empobrecidos, mas também de classe média. Quantas pessoas a gente conhece que é engenheiro, que perdeu emprego, não se conseguiu recolocar no mercado de trabalho e teve que trabalhar como motorista de Uber, né? Ou abrir um negócio de artesanato, fazer qualquer tipo de atividade para poder sobreviver. Então, você teve uma estratégia, né, das pessoas poder sobreviver, de viração, que deixaram elas extremamente fragilizadas. A pandemia agora, essas estratégias todas caem por água, ou seja, elas vão ser fragilizadas. As pessoas vão ter que encontrar outras estratégias. E mais ainda, se o governo continuar insistindo em dar continuidade a essa política de austeridade, que é uma criminosa, nós vamos ter dificuldade de crescimento econômico, as pessoas expostas ao sistema de proteção social, e, portanto, vocês tomando baixo crescimento econômico, com essa realidade do mercado de trabalho que a gente tem, as estratégias de sobrevivência que as pessoas fizeram nos últimos anos para poder ter alguma renda, isso vai ser um caldo extremamente de instabilização social, né, instabilidade social. Então, por isso, após a pandemia, retomar a atividade não vai ser a mesma coisa. Muitas empresas vão falir, muitos setores vão perder importância relativa, porque a crise vai mexer com a vida das pessoas, né, daquilo que elas vão gastar, daquilo que elas vão comprar. Então, você vai ter uma realidade totalmente diferente. E o grande problema é, nós não temos, nesse momento, um Estado que está olhando essa grande problemática, vai ser enfrentada para, vamos chamar, de poder navegar essa travessia. Claro que vai ter perdas, com menos perdas, a Carmen lembrou, nem perdas de vida humana, mas também perdas sociais, econômicas, as pessoas vão passarem fome, de não jogar milhões de pessoas ainda mais na pobreza, de não criar uma situação de instabilidade que pode virar em saques, em violência. Então, por isso, é muito preocupante a lógica como esse processo está sendo conduzido hoje na nossa avaliação,
E a tendência, infelizmente, não gostaria que fosse isso, pelo contrário, é de que você vai ter uma situação de precariedade muito, de desemprego, de desocupação aberto muito elevada nos próximos meses e uma dificuldade grande, pela lógica com as coisas estão sendo conduzidas, de retomar a atividade econômica. Obrigado, professor. Carmen, eu acho que você quer comentar em cima do que disse o professor. Eu quero. Queria também só pedir para você, a partir disso, já que a gente está falando de um quadro futuro, que você aproveitasse e já emendasse com um pouco do... O que o trabalhador precisa entender sobre a realidade do mercado de trabalho para que ele possa lidar com esse governo e, enfim, com as relações de trabalho que a gente tem no Brasil hoje. Olha só, primeiro desculpe que eu acabei gripando agora. Primeiro, eu posso não ser otimista com o que será esta pandemia e por quanto tempo nós vamos ter que viver muito ainda neste ambiente de pandemia. O que eu quero dizer isso? Eu acho que tem um período longo para a gente atravessar e penso que, dado aos problemas econômicos e essa disputa aí, principalmente do isolamento social, na verdade, nós estamos disputando isso com o presidente da República, a cada minuto, terá ou não terá mais isolamento social. Nossa, eu estou com muita vergonha de vocês, porque eu acabei gripando e estou aqui passando vergonha. Terá ou não terá isolamento social? Há uma tendência que daqui a um mês, 40 dias ou 60 dias, as pessoas não aguentem mais ficar sem condições e vão enfrentar a morte lá na rua. Então, não tem vacina ainda, e eu estou vendo um período longo aí da gente ter um processo de recuperação. Eu nesse aspecto, não sou tão otimista. Você viu que o governo do estado de São Paulo prorrogou o período. Eu não acho que acaba tudo em maio. Isso pode se estender até junho. Tem estados brasileiros que começam agora e que vão ainda crescer. Então, eu não vejo essa questão da pandemia como algo passageiro de 2 meses. Eu acho que pode ir de 3, 4. E penso que o povo vai segurar um pouquinho, mas depois vai viver, morrer de qualquer jeito, vai morrer comendo. Então, eu estou muito preocupada com tudo isso, porque essa disputa está colocada. Então, acho que essa é a primeira questão. Eu acho que esse momento, ele abre para nós muitos desafios, inclusive discutir mais profundamente do papel do Estado. Qual que é o papel do Estado brasileiro para a gente pensar o futuro? Não pode ser esse do Estado mínimo, que tem sido uma construção desde o governo Temer. É o Estado mínimo, o Estado que não tem responsabilidade com a sua população nesse aspecto. Não há como ser diferente essas questões que levantou aqui o companheiro Dari, que diz respeito ao patamar de precarização, o patamar de desemprego e o patamar de miséria que nós poderemos viver no próximo período. Então, assim, o grande desafio é a gente ler tudo isso e começar a pensar quais são os caminhos que nós vamos seguir. Eu sinto que a população, aos poucos, vai percebendo que as medidas desse governo são muito pequenas para enfrentar o que está colocado, que aos poucos a população vai compreendendo esta realidade, e eu espero que, ao invés de fazer saques ou ter esse nível de problema, em pouco tempo elas possam ocupar as ruas para que o país tome outro caminho. É claro que é num ambiente bastante difícil, ambiente de crise econômica ou até de recessão, nacional e internacional.
Então, isso me preocupa profundamente, e eu acho que nós vamos ter que encontrar o caminho no caminhar. Não existe uma receita pronta, existe a capacidade da gente ter que fazer reflexão com a sociedade, construir unidades maiores no campo dos movimentos sociais, daqueles que já acumulam bastante tempo. Também nós não vamos começar do zero, porque tem história, tem caminho, nós não vamos começar do zero, mas nós vamos ter que nos afastar de coisas que, seja inclusive no movimento sindical, não servem mais. O mundo do trabalho vai ser desenhado de outra forma. Do ponto de vista tecnológico, se acelerou muito, né? Não temos mais aquela conversa de que o futuro vai ser 4.0, a tecnologia vai chegar, ela já chegou. Inclusive, todos os processos foram acelerados. Eu posso te exemplificar do ponto de vista do nosso funcionamento nesse último período. Nós temos, na CUT, tínhamos que gastar um valor significativo para fazer reuniões da direção nacional da CUT, colocar quase 200 trabalhadores, dirigentes políticos numa sala para fazer uma reunião, fazer um debate. Eu acho que não vamos fazer mais isso, ou vamos fazer tipo 1 ou 2 vezes por ano. Porque os instrumentos que tem hoje, está todo mundo conversando. Vou falar para você que eu saí de uma reunião, pedi 5 minutos para poder entrar nessa, e a vida não parou. Porque os instrumentos que já estavam aí, que muitos de nós nem acessávamos, então há um novo processo em curso, né? Há novas movimentações. Hoje você tem o grupo ali das ideias que o Papa Francisco já vem colocando no cenário mundial para se discutir um novo modelo econômico, onde coloca as questões ambientais no centro de tudo isso, econômica, para que é uma nova economia. Você tem muita gente estudando, o movimento sindical também tem que se debruçar a este processo, entender, que nós temos uma fase do entender tudo isso, para a gente poder continuar fazendo, nos rebelando frente a todas as questões. Então, esse 1º de maio, você já pediu para mim engatar no 1º de maio, né? E esse 1º de maio, ele está sendo um grande desafio para nós, frente a todas as turbulências que nós estamos vivendo, e a história que nós temos, que é a história de um 1º de maio, de ocupação das ruas, de denúncias e tudo mais. Então, nós vamos ter que fazer um 1º de maio virtual. Você consegue imaginar o que é isso? Também não, mas nós estamos construindo. Então, vamos fazer um 1º de maio virtual. Nós vamos ter os movimentos sociais, nós vamos ter partidos políticos, nós vamos conectar no Brasil inteiro e nós vamos fazer um movimento, um 1º de maio virtual. Sabe, eu nunca imaginei que de março para cá pudesse acontecer isso. A velocidade das mudanças, elas são muito grandes. Então, nós vamos fazer um 1º de maio virtual, como uma forma de fazer diálogo com a própria base. Esses dias eu tenho sido demandada, não sou eu, mas muitos de nós, muito demandadas a fazer discussão lá na base, com esses novos instrumentos tecnológicos, como uma forma, na pandemia, da gente ter que conversar. Então, as questões que nós estamos trazendo para o centro do debate do 1º de maio, é claro, a primeira é defender a vida. Né? Defender a vida. Para defender a vida, nós temos que fazer defesas de bandeiras históricas. Uma delas é defender o SUS como muito importante para a classe trabalhadora, né? Principalmente nesse momento da pandemia. Defender os empregos neste ambiente que Dari colocou aqui para nós. É uma defesa extremamente difícil. A renda, né? E aí o 1º de maio, ele tem que ser um 1º de maio da solidariedade de classe. Já que a gente está abandonado à própria sorte, nós estamos disputando o conceito de solidariedade na sociedade brasileira, que, infelizmente, tem gente fazendo solidariedade, pegando o seu
um milhãozinho lá, que é uma moeda, né? E dizendo que são os grandes arautos da solidariedade histórica. Digamos aí que determinados bancos estão tentando fazer isso, se demonstrarem como os bons da sociedade nesse momento, mas uma hora eles vão cobrar. E a cobrança não se dá depois só, nós já temos bastante saldo, porque a exploração não é uma coisa que vai acontecer daqui para frente, né? Frente a tudo que a gente já colocou. Então, nós vamos ter um 1º de maio muito focado nessas questões, um 1º de maio que tem um caráter internacionalista. Nós vamos ter um 1º de maio que vai, inclusive, fazer um documento internacional dizendo o que pensam os trabalhadores nesse momento da pandemia. Claro que será um 1º de maio com expressões políticas, denúncias políticas, reafirmação de bandeiras, diálogos nacionais e internacionais frente à situação dos trabalhadores em nível planetário. Mas nós estamos recheando também com vários artistas que têm posição, que estão solidários com este momento, com a situação dos trabalhadores e das trabalhadoras. Não haverá mais, eu tenho esta convicção, não voltaremos mais para um patamar que chamávamos de normalidade. Aliás, nós não estamos vivendo mais em normalidade democrática, em normalidade nenhuma já faz bastante tempo. Porém, nós não voltaremos mais ao 17 de março, que foi quando morreu a primeira pessoa na pandemia, né? Não há possibilidade mais da gente voltar àquele lugar, ou àquele patamar de normalidade que estávamos vivendo, que já não era um patamar de normalidade política, de normalidade de um país democrático, porque é inseparável, como disse o Dari. Não respeitar é quebrar com parte da democracia.
diferente daquilo que a gente estava vendo. Natural, ou seja, um desenvolvimento que seja compatível com a preservação da natureza, né, da vida geral. E aí, você redistribuindo esses trabalhos, obviamente isso vai exigir uma certa redefinição do que a gente consome, dos valores que baseiam nossas relações na sociedade. Está na hora, o 1º de maio, exatamente a pensar isso. Os trabalhadores entregaram sua vida, e o dia de 1º de maio é dedicado exatamente aos trabalhadores que dedicaram sua vida para lutar, e eles lutaram por uma sociedade que não fosse da concorrência, mas que fosse uma sociedade da solidariedade, uma sociedade em que todas as pessoas pudessem ter uma vida digna, decente e pudessem viver a vida em toda a sua integralidade e não fosse uma vida voltada só para trabalhar. Então, amanhã, bom 1º de maio, Carmen, a todos nós, esperamos que seja um momento de elevar as consciências dos trabalhadores brasileiros e da importância de que a gente tem que colocar em movimento para mudar a realidade social que nós estamos vivendo hoje. Muito obrigado, professor Dari. Carmen, suas considerações finais, por favor. Muito obrigada, Dari. Me sinto muito honrada com esta oportunidade de estar com você. Aprendo sempre muito. Em primeiro lugar, eu acho que nós não podemos ficar tristes, apesar de tudo. Nós precisamos ver as crises como possibilidade e oportunidade de mudar processos profundamente. E, nesse momento, nós temos que ser capazes de atravessar as dificuldades e, ao mesmo tempo, começar a pensar no futuro. O futuro será o que nós seremos ou não capazes de refletir, de agir e de acumular nesse momento. Então, eu acho que nós vamos ter que atravessar, olhando, muito atento, esse momento, atravessar, olhando e o aprendizado se transformar numa formulação muito melhor. Eu tenho certeza que o neoliberalismo já vem sendo questionado há bastante tempo, mesmo antes da pandemia. As crises que nós tivemos no Chile e em alguns outros lugares é resultado de que este modelo não serve mais, este modelo está falindo, e a gente tem que fazer com que ele se enterre nesse momento. Lembrem do Chile, né? O que foi a receita que tentava se implantar aqui, que já estava estourando lá no Chile. Então, é um projeto que está falindo, e a gente tem que acabar de falir, olhar para ele e dizer, este modelo não nos serve. Penso que esta nossa travessia, encerro com isso, que esta nossa travessia, ela tem que ser uma travessia que tem que deixar algumas questões. Por exemplo, com tudo que vai ficar de dificuldade no próximo período, nós temos que lutar muito para que cada brasileiro e cada brasileira que não tem emprego, que não tem para enfrentamento da crise.
formas de organização em comunidades, em todos os cantos do país, movimentos de solidariedade entre diferentes organizações. Por exemplo, a gente fez um levantamento, só entre o Movimento Sindical Popular tem 240 iniciativas de solidariedade, ou seja, está emergindo no meio do povo novas formas de organização e de solidariedade construindo, apesar desse contexto difícil, que é a base para a gente poder pensar uma mudança no futuro, porque a disputa ela está colocada desde agora. Então, o que vai ser depois é aquilo que a gente conseguir acumular de força política para transformar a sociedade durante a travessia e logo pós a pandemia. Então, também desejo boa noite para dizer o seguinte, tem que ver tem sinais de vida acontecendo na sociedade e a gente tem que valorizar esses sinais de vida e de luta. Bem, Dari. Por último mesmo, olha, entrem na página amanhã da transmissão na TVT e sejam solidários com a nossa campanha. Sejam solidários com a nossa campanha. Tem uma campanha em curso, lançada pelas frentes, assumida pelo movimento sindical, e amanhã será um dia de arrecadação muito importante. Tanto de... O VPT também estará na transmissão do 1º de maio, e esperamos que todos possam participar para entender um pouco mais o que está acontecendo, o que precisa ser feito daqui para frente. Muito obrigado, uma boa noite.